Vamos começar nosso pensamento. A ideia é justamente fazer uma coisa, pensar, trazer pensamento. Eu sempre questionei muitas coisas. Na verdade, tem um grande filósofo carioca, Milô Fernandes, e ele diz o seguinte: se você não tem dúvida, é sinal que você está mal informado. Eu sempre tive muitas dúvidas. E eu lembro que quando eu era criança, eu li um livro, eu devia ter acho que uns 7, 8 anos de idade. Eu li um livro que chamava Marcelo, Marmelo e Martelo. E esse livro era muito interessante, que o menino questionava tudo. Por que meu nome é Marcelo e não Marmelo? Por que o Martelo não chama Marcelo? E aí, cara, eu pirei nesse livro. Né? E eu comecei a ser muito questionador. Eu sempre questionei aquela resposta. Porque nunca funcionou para mim, nunca deu certo. Assim a minha vida toda, sempre questionando e sempre buscando querer saber mais, entender mais. Nessa ideia, nesse âmago de conhecer, né, a gente foi estudando e foi se aprofundando e se aprimorando. E eu achei que eu devia compartilhar isso com mais pessoas. Porque eu acho que a nossa programação, ela tem sido uma programação muito curta e muito pequena. A gente aprende a ser guiado por um sistema que, na maioria das vezes, manipula a mente humana. E eu quero trazer uma libertação não uma libertação de espírito ou de alma, uma libertação de intelecto, uma libertação da sua mente, uma libertação real de tudo que a gente possa estar preso, porque na verdade a gente não foi feito para ser preso, a gente foi feito para ser livre. A liberdade é nosso direito, nós temos direito de liberdade. É bem interessante que o conceito de pensamento, ele surgiu sempre para trazer uma libertação. Antigamente, tudo era os deuses. Choveu porque foi um deus, caiu um raio porque era o deus, o mar está bravo porque é deus. Tudo era deus e tudo ficava por conta dos deuses. E de repente, então levanta um homem e fala, por que os deuses? E começa a questionar e trazer pensamento, não. Pode ser o tempo, o clima, e aí começa então a história do pensamento, começa o povo a pensar, o povo começa a querer entender a ideia do pensamento, do pensar. Desde os primórdios até hoje em dia, o homem ele tem buscado a conhecer sempre mais do que aquilo que lhe é apresentado. Só que, infelizmente, existe uma programação que ela é sutil algumas vezes e outras bem descarada, que nos leva a ser massa de manopla, a ser fantoche, marionete na mão do sistema. E a gente, por muito tempo, tem engolido coisas com simples fato de porque é assim. Na verdade, olha só que interessante. Eu lembro de um episódio quando eu estava estudando e eu devia estar, eu acho que na 8ª série, aprendendo física. E era um cálculo absurdo que tinha que fazer lá. E tinha um resultado. O professor então deu o resultado, a conta e o resultado que tinha que chegar. E a gente tinha que chegar por uma fórmula. E eu e um amigo meu começamos a fazer várias contas, vários cálculos, e de repente nós chegamos naquele resultado. Mas não pela forma, que era a forma institucionalizada. Não, a gente chegou no resultado por um pensamento lógico. Vamos pensando aqui, chegamos no resultado. E mostrei para o professor todo contente, professor, aqui, ó, conseguimos o resultado. Ele falou, não, isso não vale. Por quê? Porque não está escrito como no livro, não está na forma do livro. Mas como assim, professor? Não está na forma do livro? Eu cheguei no resultado. Ele falou, não, mas a fórmula não está correta. Até hoje, eu não entendi aquela forma e acho que nunca vou usar aquela forma. Mas o pensamento lógico e coerente pelo qual eu cheguei naquele resultado, eu uso até hoje. E praticamente quase tudo que eu tenho empreendido a fazer, eu tenho alcançado o êxito por esse pensamento. As escolas, na grande maioria das vezes, não ensinam as pessoas a pensarem. Porque o professor ele tem o livro do professor, o livro com as respostas. E ele te dá o texto, já te induzindo àquela resposta.
E o cara que tem a resposta, entre aspas, detém o poder. Então, você tem que responder exatamente aquilo que ele está te ensinando. Você tem que falar exatamente aquilo que ele quer ouvir. E se você, de repente, questiona alguma coisa diferente disso, você está fora disso. O professor está dando aula, ele explica, pessoal, aqui, como que tá, tudo bem? Pá, 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 pá. E aí, sabe o que ele faz? Alguma dúvida? Como se fosse errado ter dúvida. Como se fosse vergonhoso ter dúvida. E aí aquele aluno que levanta a mão e pergunta, professor, eu não entendi. A classe chacoteia. Burro! Só que ele também não entendeu. A gente acha que ter dúvida é ruim. Entendeu o que eu estou dizendo, menino? Então a gente é programado para não questionar. A gente é programado para não pensar. A nossa programação é uma programação para que nós venhamos a ser hipócritas. Quer ver só uma coisa? Você é criança e você ganha um presente de um parente seu. Um presente que você não gostou. Você vai pegar aquele presente e sua mãe vai falar obrigado lá para sua tia, para sua madrinha. Mãe, mas eu não gostei, achei feio. Não fale isso, é falta de educação. A gente está indo com o nosso pai num banco. A gente entra lá no banco, ele saca dinheiro, a gente viu ele sacar dinheiro. E aí ele está saindo fora e de repente vem um rapaz que está olhando o carro e fala assim, papai, olha o moço, está pedindo alguma coisa para o senhor. E o moço fala, tio, dá um trocado. E aí o nosso pai diz assim, não tem. Mas pera lá, eu acabei de ver ele sacar dinheiro ali. Mas é porque esse moço era uma situação de perigo. Então, em uma situação de perigo, eu posso mentir. E aí a gente quebra o vaso. Quem quebrou? Não fui eu. Situação de perigo, eu posso mentir. A gente vai recebendo algumas programações que parecem inofensivas. A gente começa a namorar. E aí ela diz, amor, eu tô gorda. E a gente diz assim, tá. Precisa perder uns 10 quilinhos aí, fazer um Cooperzinho, né, fazer uma academia. E aonde vai parar esse namoro? Acabou. Olha que interessante. A gente vive num sistema onde eu tenho a necessidade de massagear o seu ego. Não estou dizendo para que venhamos ser grosseiro, não. Eu vou explicar e a gente vai entender isso. É porque nós temos um ego muito inflado. E tudo que a gente faz é pensando em nós. Porque nós fomos programados assim. Vamos lá. Jogava bolinha de gude. Plim. Qual que era a missão da bolinha de gude? Ganhar a bolinha do próximo. Jogava peão. Qual que era a missão do peão? Quebrar o peão do próximo. Empinava a pipa. Qual que era a missão do pipa? Cortar a pipa do próximo. Então toda a nossa programação, todo o nosso sistema é um sistema de você se sobressair no próximo. Você vencer o próximo. Você ganhar do próximo. Né? Então, e você ter mérito nisso. Você é criancinha, pequenininho. Come tudo que você vai ganhar sobremesa, hein? Se não comer, não vai ver desenho. Tira as boas notas e passa de ano. Passa de ano e ganha bicicleta. Sempre eu preciso merecer. Meritocracia. Só que nesse sistema de meritocracia, ele é um sistema oposto à nossa natureza. Existe uma natureza no ser humano. Nunca gastou-se tanto dinheiro como no século XXI em treinamento de pessoas. Por quê? Porque a mão de obra humana cada vez está mais difícil, mais escassa. Cada vez menos humano entende o que é ser humano. A gente, quer ver só uma coisa doida? A gente entra num restaurante, as famílias estão sentadas na mesa, todas elas no seu smartphone. Numa mesa que era um lugar para estar tendo comunhão, na verdade, eu acho interessante que um aparelho que foi para nos comunicar tornou-se as pessoas incomunicáveis. Eu já me peguei dentro da minha casa mandando um WhatsApp para minha esposa. Ela ia num cômodo da casa e eu no outro. Cada vez mais a gente fica mais longe da essência da humanidade. Mais virtual e menos humano.
A gente acha que ter 5.000 amigos no Facebook é algo de se vangloriar. Só que eu costumo dizer que você ter 5.000 amigos no Facebook é a mesma coisa que você ser milionário no banco imobiliário. Porque, eu comprei uma casa na Vieira Solto. Vamos lá. Não é no banco imobiliário. Comprei uma cobertura em Ipanema. Não é no banco imobiliário. Eu tenho 5.000 amigos no Facebook. Só que quando você precisa chorar para alguém, quando você precisa de um abraço, de conversar, e aí? Na verdade, a gente está muito longe da humanidade, cada vez mais distante. Cada vez mais distante do que é ser humano. A ideia de trazer um pensamento da nossa humanidade é justamente isso. É mostrar que a natureza humana é divina. Ser humano é divino. A gente vê em várias histórias do Oriente e do Ocidente, de um ser supremo, algo divino, algo que transcende o entendimento, que vem se comunicar com algo terreno, e na grande maioria das vezes esse ser supremo se faz humano. Na mitologia a gente encontra isso, na cultura celta a gente encontra isso, na cultura do Oriente a gente encontra isso. Um ser supremo que se faz humano para se comunicar com a humanidade. E eu consigo entender que ser humano é divino. Então, a nossa natureza divina não é uma natureza de receber, mas sim de oferecer. Isso está intrínseco no humano. Nós fomos feitos para servir. Servir, ou seja, nós fomos criados para frutificar. Nós fomos criados para multiplicar. E se não houver essa consciência, a gente vai precisar sempre querendo se alimentar, querendo receber, querendo comer. E isso nunca vai ser saciado.